uma edição do Cybercast e hoje nós temos a ilustre presença da advogada especialista em direito do consumidor, Amélia Bolhossa. Amélia, que privilégio, que honra ter você aqui. O privilégio é meu, a honra é minha, de estar sendo aqui entrevistada por você, uma pessoa que eu admiro muito. Tão jovem e tão admirada por mim. Olha! E a Amélia está aqui porque ela traz uma temática que está na missão do Portal Cyber, informar sobre os nossos direitos, as pessoas pararem de consumir notícias negativas e se informarem, buscarem orientação, conhecimento e transformar aí as suas vidas. E a pauta do direito do consumidor é muito necessária para o nosso desenvolvimento. Agora, Amélia, uma curiosidade. Por que você escolheu de tantas áreas do direito? Por que você escolheu o direito do consumidor? Olha, sempre fui apaixonada pelo direito do consumidor. Eu lembro que eu ia ao mercado e ficava de olho nas coisas, sabe? Na validade das coisas, nos produtos. Ao comprar uma roupa e trocar uma roupa. Então, eu sempre gostei muito de direito do consumidor. E aí eu falei assim, vou fazer faculdade de Direito. Então, assim, o que me levou a fazer a faculdade de Direito foi o direito do consumidor. E depois eu fui fazer estágio na Defensoria Pública, trabalhei por muitos anos na Defensoria Pública com o direito do consumidor, né? E tudo foi me levando para o direito do consumidor e eu sou muito apaixonada por ele. Além de ser uma profissional inspiradora, a Amélia é uma mulher inspiradora também. Amélia, conta pra gente qual a idade que você foi para a área do direito, foi fazer uma graduação, porque quando a gente conhece a história da Amélia, a gente pensa, gente, eu posso também começar agora, eu posso fazer, e você é uma mulher muito inspiradora. Conta pra gente, Amélia. Então, eu voltei a estudar com 32 para 33 anos, né? Foi quando eu resolvi, vou fazer o que eu gosto, né? E aí fui fazer direito. Chegou lá, eu vi que era realmente o que eu queria. E muito ao contrário, né? É bom você fazer jovem, mas você também fazer com uma idade, fazer mais madura, né? É importante porque você já sabe o que você quer. E aí você está ali fazendo aquela faculdade e estudando e aprendendo e vendo que é isso mesmo que eu quero. Se você, independente da idade que esteja, a Amélia é um exemplo, é uma profissional muito elogiada, muito solicitada, muito requisitada por onde passa, porque é uma profissional extremamente competente e inspiradora. E você aí, ó, quer fazer uma graduação, investir ainda mais em capacitação e conhecimento, nunca é tarde. Agora, Amélia, quando a gente fala em direito do consumidor, qual o primeiro tipo de público que a gente pensa que passa por questões que, opa, isso aí não tá batendo? Qual o primeiro tipo de público? Olha, eu acho que seriam as donas de casa, né? Porque estão ali no dia a dia, Principalmente nos mercados, né? nos mercados, exatamente. Porque você está sempre ali acompanhando, né? Vendo o preço dos produtos, vendo a quantidade, né, que vem dentro daquela A embalagem, validade a também. Que validade, às vezes eles colocam em exatamente. promoção coisas que estão perto da validade e até Isso. onde é certo isso? Pode colocar, porque tá ali, tá dentro da validade, né? Mas isso tem que ficar muito claro para o consumidor. O consumidor ele tem que saber que ele está levando aquele produto em promoção, no entanto, a validade está bem próxima. O consumidor tem que ter clareza nesse assunto e o dono do estabelecimento ele tem que deixar isso claro para o consumidor.
Não, e é aquilo, você viu que tá barato demais, já pode ter certeza, tá um preço bem diferente do padrão, já com certeza tá perto da validade. E a gente Exato, tomar consciência também, será que eu vou consumir isso nesse prazo de validade? Uma exatamente. margarina com prazo de uma semana, a gente consegue concluir? Não tem como, né? Em uma semana, dependendo do uso, utilizar, consumir todo aquele produto, toda a margarina, né, não, Amélia? Exatamente, né? Você tem que ponderar, você tem que ver. Tá, tá o prazo de validade de um iogurte. Você vai levar uma bandeja de um iogurte que vem, em geral, 6, né? Você vai consumir aquilo ali em uma semana, sendo que a validade está para 2, 3 dias. Então, a gente tem que avaliar e pensar muito antes de levar. E ainda pensando nesse público da dona de casa, até mesmo a questão dos eletrodomésticos que a gente compra, tem que ter um olhar atento em relação a isso, a ter manual, são várias questões que são nossos direitos e a gente deixa passar, né? Exatamente. Em geral, a gente não fica ligado, né, nessa questão do manual, mas tem que ficar. Você tem que ver a qualidade do produto, né? Um produto ele não está muito barato porque o comerciante ou o fabricante é bonzinho. Não. Ele está barato porque a qualidade dele é mais inferior, né? Porque, enfim, é um produto que sim, dali a 1, 2 anos ele vai estar logo quebrando, né? Não vai estar mais em funcionamento. Então, tudo isso tem que ser observado, porque o consumidor também é responsável, né, pelo produto que ele está levando para a sua casa. Então, ele também é responsável em olhar esses detalhes. Quando a gente vê, quando a gente olha para você, a gente começa a pensar em vários problemas. Não que você seja o problema, você é a solução dos problemas, na verdade. Outra questão que chama a atenção, ainda mais para os aposentados, essa questão de empréstimos, de juros abusivos, coisas que a gente não percebe ou não recebe uma orientação adequada, Amélia. Exatamente, né? Ficar muito atento a isso. A gente recebe várias ligações, especialmente os aposentados e pensionistas recebem várias ligações sobre empréstimo. Nosso país passou e passa por uma crise muito séria e as instituições financeiras elas sabem disso. E elas também têm a certeza de que o aposentado e o pensionista têm aquele salário deles ali, tem aquele benefício dele mensalmente. Por isso, eles ligam para essas pessoas, para esses consumidores. E por muitas vezes, nas ligações, fazem a proposta você está apertado, né, precisando daquele valor, aceita, sem ler o contrato antes, sem assinar um contrato, né? Ou muitas vezes eles encaminham até a sua casa o contrato para que você assine. Tem que ficar atento antes de assinar, antes de aceitar, né? Porque o fato de você falar, ah, tá, aceito, ali você já está fazendo um contrato. Então, antes disso, você tem que ler, você tem que entender o que você está aceitando. E depois disso, se você é válido para mim, os juros estão de acordo, então eu vou aceitar. E ainda assim, se depois você tiver aceitado aquele empréstimo e você se arrepender, você pode fazer a revisão, né? Quanto E tempo, Amélia, dá para fazer essa revisão? Fiz o empréstimo, sou lá aposentada, daqui lá na frente, me empolguei, me deixei levar pelo emocional, pela ligação lá da pessoa e fiz o empréstimo. Depois de quanto tempo eu posso? Ah, não, não era isso. no dia seguinte você pode fazer a revisão desse contrato, né? A todo momento você pode fazer a revisão desse contrato, porque isso se chama contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele que você não estabelece junto com o contratante os termos do contrato.
né? Então, você já tem um contrato pronto ali e você já está seguindo, fazendo aquele empréstimo, ou o financiamento do seu veículo, ou o financiamento do seu imóvel, enfim, você já está ali fazendo. Então, esses contratos, eles são cabíveis de revisão no dia seguinte mesmo você ter aceitado, né, aquele empréstimo. Olha a importância de nós sabermos dos nossos direitos, de nós recorrermos e buscarmos orientação. Agora, Amélia, essa questão dos cancelamentos dos planos de saúde, assim, pelas seguradoras, sem consultar as pessoas, como que eu recorro aos meus direitos diante disso? É, teve e ainda está tendo, né, esses cancelamentos unilateralmente pelas operadoras de plano de saúde. Elas podem fazer isso? Podem. No entanto, o consumidor tem que ser avisado, né? Ele tem que ter um prazo aí para que dê tempo dele procurar um outro plano de saúde e ele tem que saber o porquê está sendo cancelado, né, o plano de saúde. Com isso, se achar que há alguma arbitrariedade, antes ele tem que buscar a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, e fazer um registro do que está acontecendo. A ANS ela vai avaliar e ver se está sendo correto ou não. E em casos de negativas dos serviços dos planos de saúde, como que a pessoa pode recorrer aos seus direitos? Porque acontece bastante isso também, não é mesmo? Acontece, né? Os planos de saúde eles têm essa prática, né, de negar o que o médico assistente está pedindo. O médico assistente é aquele que está acompanhando o segurado, né, o paciente. E quando isso acontece, a mesma coisa, fazer o registro na ANS, na Agência Nacional de Saúde, né, ligar para o plano de saúde, questionar o porquê da negativa e, depois disso, não tendo resolvido, buscar o auxílio de um advogado, para que esse advogado tome todas as medidas para que ou esse material que o médico solicitou, ou esse medicamento que o médico solicitou, porque o plano de saúde também, o médico achando, sabendo que aquele determinado medicamento é importante para que o paciente se recupere da saúde dele, para o tratamento do paciente, o plano de saúde tem que disponibilizar. A importância de nós termos acesso ao conhecimento. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade de ter uma especialista, a advogada Amélia Bulhosa, especialista em direito do consumidor, porque essa informação não é só para você buscar ajuda para você, é para você orientar as pessoas, o poder do conhecimento. Essa é a missão do Portal Cyber. Agora, Amélia, outra temática que eu imagino que você deve bombar de casos é em relação ao passageiro aéreo, onde na verdade você vai lá fazer sua viagem, buscar tranquilidade, mas muitas vezes você pode encontrar pedras no caminho, dores de cabeça, como por exemplo, cancelamento de voos. Amélia, como proceder diante disso? Então, outra questão aí que as pessoas procuram a gente bastante, né? Porque você tá lá com a sua viagem marcada, chega lá no aeroporto e a aviação aérea, né, cancela seu voo. Desagradável, porque você fez todo um planejamento, por muitas vezes são viagens de negócios, viagens a trabalho, e a pessoa se surpreende quando chega lá. Ou perde uma palestra, ou perde um curso, ou perde um trabalho por conta do cancelamento. As companhias aéreas, elas podem fazer isso? Elas podem fazer isso, sendo que o passageiro tem que ser avisado. Os voos nacionais,
elas têm que avisar com 30 minutos de antecedência. Os voos internacionais têm que avisar com 1 hora de antecedência. O passageiro aéreo ele tem direito a ser realocado em outro voo, tanto na própria companhia aérea quanto em outra parceira, né? E ele também tem direito ao reembolso daquela viagem que foi cancelada. Viu a importância de você recorrer aos seus direitos? Agora, imagino que outra ocorrência também destaque em relação aos voos lotados, Amélia. Como é que tá aí? Como é que estão esses casos e como nós podemos buscar ajuda? É o chamado overbooking, né? É um nome difícil, mas quando você faz a ligação, né, com aqueles voos lotados, você logo identifica. As companhias aéreas elas têm o hábito de vender as passagens meses antes, né, ou até 1 ano antes. E aí vendem mais do que o normal. Chegar lá, você não consegue embarcar, né? Você não consegue viajar, porque o voo está lotado. O que a companhia aérea tem que fazer? Ou reembolsa, ou realoca em outro voo, né? Não pode ser essa realocação, ela não pode ser meu voo é agora e ela vai e me transporta e me coloca para um voo amanhã de manhã, tá? Ela pode fazer isso? Até pode fazer, só que ela tem que te dar toda a estrutura para que você possa ficar da estrutura de alimentação, da estrutura para que você possa dormir em algum lugar. Enfim, ela não pode causar um grande transtorno ao passageiro. E por falar em transtorno, outro transtorno que também acontece, extravio de bagagem. Que dor de cabeça, hein, Amélia? Dor de cabeça. O extravio de bagagem, né? Porque você está ali com a sua vida, né? Você está ali com a sua roupa, você está ali com o seu medicamento. Então, se isso acontecer, primeira coisa, ir até o balcão da companhia aérea. Ali fazer o registro, né? Depois, buscar a ANAC, que ela fica ali dentro dos aeroportos. Sempre tem um setor deles ali. E aí você também faz o registro. Se você desconfiar que a bagagem foi furtada, você tem que buscar a delegacia mais próxima e fazer o registro de ocorrência. Nesse registro de ocorrência, você coloca o máximo de informações possíveis. O número do voo, companhia aérea, horário, o destino, da onde você veio, para onde você foi, para onde, né? E com isso você aguardar. A companhia aérea, quando se referem a voos domésticos, ela tem que te entregar a bagagem em 7 dias. Voos internacionais, ela tem 21 dias para te entregar essa bagagem. Mas fez todo esse passo a passo, aguarda e não resolvendo, né, você busca auxílio de um advogado. Olha, importante nós falarmos dessas. Eu sempre falo de pautas positivas, mas é importante nós abordarmos essas possíveis dores, essas eventualidades, justamente para quê? Para sabermos como recorrer. Porque muitas vezes a gente deixa as coisas passarem, a gente não busca ajuda, aí acontece com você, acontece com fulano, com ciclano, e as coisas vão passando. Então é muito importante nós sabermos os nossos direitos e buscar ajuda. Ajuda pra gente e também para orientar outras pessoas. Ainda nessa questão do passageiro aéreo, Amélia, é muito comum hoje em dia nós temos atraso de voos. Mas aí, quando eu vou recorrer, dependendo de quanto tempo, ou depende do caso, da situação, como é que você explica pra gente essa questão dos atrasos dos voos? Tudo depende, né?
A gente, quando entra na faculdade de Direito, a gente aprende essa palavrinha, né? Depende. Então, se você tem um atraso de mais de 4 horas, a companhia aérea tem que te disponibilizar alimentação, hospedagem, deslocamento. Ela tem que te disponibilizar isso. Ah, mas eu tô indo viajar de férias e com a minha família, e aí teve um atraso de 30 minutos, de 40 minutos. Isso é razoável, né? Isso aí não causa grandes transtornos, né? E no judiciário isso é entendido como mero aborrecimento. Mas, se você, eu estou indo viajar e meu filho está fazendo um tratamento de saúde, e aí teve um atraso de 30 minutos. Eu estou com um medicamento em que esse medicamento só pode ficar fora da geladeira por 1 hora e meia. E eu estou saindo do Rio de Janeiro e indo para São Paulo. Um atraso de 30 minutos é muito relevante, né? Porque você tem um medicamento ali que só pode ficar fora da geladeira por 1 hora, 1 hora e meia. Então, 30 minutos se entende que quando for num caso relevante, se entende que é cabível de indenização, né? Indenização por dano moral e até também material. Por quê? Se ela tem aquele prazo, aquele medicamento tem aquele prazo para ficar fora do refrigerador, né, ele vai se estragar. Então, você também tem a indenização por dano moral. Essa pauta de atraso, por exemplo, constantemente nós estamos comprando coisas pela internet e tem aqueles períodos, eu lembro de que aconteceu comigo, que eu produzi o meu gloss e era novembro, se eu não me engano, estava pronto. Enviaram lá pelo correio, o prazo era 20 dias, mas eu só vim receber o gloss, Amélia, em janeiro. Como que funciona, como que nós temos, como nós recorremos em caso do atraso de mercadoria. Foi combinado tal, mas chegou em tal período. Eu sei que às vezes, na maioria das vezes, depende do correio. Como é que funciona essa questão? Sim. Então, primeiro, você tem que saber o motivo do atraso, né? Esse motivo tem que ser, atrasou o quê? Foi combinado 7 dias? Tá, mas atrasou 20 dias, 30 dias? Dependendo do destino deste produto, né, você tem sim direito à indenização, né, por dano moral. Mas digamos, eu comprei um presente para minha filha, ou enfim, para uma pessoa muito querida. E aí era aniversário ou era Natal. E eu queria entregar naquela época ali. Isso é algo que causa um transtorno? É, porque você criou uma expectativa, né? Então, isso é sim relevante, isso também é cabível de indenização, mas tudo a gente tem que estudar cada caso. Então, ó, fica aí a dica, que às vezes tem gente que já faz as coisas, né? Já pensa, não, eu vou porque isso aqui eu vou ganhar, essa causa eu vou ganhar. Mas é muito importante que a gente entenda a causa, né? Como você disse, sempre vai depender. Que a gente Sempre. sabe também que tem as pessoas que querem sair se dando bem. Ah, vou botar na justiça, vou ganhar um dinheiro. Acontece muito isso também, né, Amélia? Acontece e o judiciário está muito atento a isso. Então, não tive um aborrecimento e é aquilo, tudo depende de cada caso, né? Você não vai querer comparar algo que atrasou, que era para ser entregue em 7 dias e foi entregue em 10 dias, como algo que não tem problema nenhum, né? Foi um mero aborrecimento que você teve.
Agora, vai ser diferente. Tá, foi combinado 7 dias e eu contei com aquilo, era aniversário, era Natal, e eu queria, e era no 10º dia, e eu queria ter entregue naquele dia. Já é um outro caso. Então, tudo depende, cada caso. Repito que o judiciário ele está atento a essas coisas. Então, ó, não vá querendo arrumar ideia, achando que você vai ganhar um bom dinheiro aí. Melhor trabalhar, trabalhar dá menos trabalho, né, não, Amélia? E tudo depende de provas, né? Não De é só você falar, provas. não. E forjar provas também é crime. Exatamente. Dá muito trabalho seguir o caminho errado, né, minha É, gente? é. Mas, Amélia, a questão é, quando de fato, porque eu lembro que nós conversamos outras vezes e você falou, Augusta, primeiro tem que ir no Procon e tal. Quando de fato, em que situações que eu devo procurar um advogado na área do direito do consumidor? Então, teve algum problema? Qualquer tipo de problema que seja com produtos, você primeiro procura resolver com o estabelecimento. Tentou resolver com o estabelecimento, não conseguiu, você busca ajuda no Procon. Tentou ajuda no Procon, também não conseguiu, tem o site do Reclame Aqui. Eu gosto muito desse site. O Reclame Aqui, você pode chegar ali, você faz a sua reclamação, muitas empresas respondem e muitos consumidores conseguem resolver seus casos por ali, né? No caso de plano de saúde, você pode tentar resolver pela ouvidoria do plano de saúde. Se não conseguir, você busca ajuda, reclama também na ANS, né? Você também pode buscar o Reclame Aqui, não tem problema nenhum. Já tentei de tudo. Tentei conversar com o estabelecimento, tentei o Procon, tentei o Reclame Aqui, não consegui. Aí você busca a ajuda do advogado. Por quê? Os juízes, o judiciário, ele olha com muitos bons olhos as pessoas que tentam resolver as questões antes de ajuizar uma ação. Porque o judiciário já tem muitas demandas. E não que você não tenha esse direito de buscar. O judiciário está ali para isso, para resolver essas questões. Mas, se você conseguir conversar antes, é bem melhor. E nós vamos aproveitar essa oportunidade. A doutora Amélia Bolhossa está se tornando uma parceira do Portal Cyber. Muito em breve vocês terão conteúdos semanais, né, na área do direito do consumidor. Mas aqui no final, você também pode deixar suas dúvidas, suas questões, entrar em contato com a doutora Amélia Bolhossa, porque muitas vezes o que nos falta é a quem buscar ajuda, né? Eu, por exemplo, não tinha no meu network nenhuma advogada na área do direito do consumidor. Se eu precisasse, eu ia ter que pesquisar alguma coisa na internet. E hoje, graças a Deus, ao networking, aos acessos que eu tive, tenho a Amélia. E Amélia, você está disponível para dar aquele suporte inicial aos nossos leitores aqui do Portal Cyber? Sim ou com certeza? Com certeza, totalmente. Eu sou, como eu disse lá no início, eu sou apaixonada pelo direito do consumidor, sempre fui, e eu tenho muito prazer em falar sobre ele, em esclarecer dúvidas sobre ele, em dizer às pessoas os seus direitos, né? E consumidor, presta atenção numa coisa. Nós também somos responsáveis por nossas atitudes, né? Não é ir comprar um produto ou adquirir um produto e falar, depois o judiciário resolve para mim. Não é assim. Você antes tem que estar muito atento, analisar o contrato. Se tem dificuldade, é muito difícil para mim, busque um profissional da área jurídica que pode fazer essa análise para você. Para tornar ainda maior
essa chama de comunicação, de informação, de conhecimento, a doutora Amélia, ela também pode ir até o seu espaço, a sua instituição. Ela tem esse serviço de palestras também, de tirar as dúvidas. Aí, no caso, vocês podem entrar em contato. Os dados da doutora Amélia vão estar aqui disponíveis nesse podcast, também na matéria que nós vamos produzir. Porque, às vezes, juntar uma turma para você tirar aquelas dúvidas pertinentes, seja numa escola, os direitos ali, Sim. as dores, né? Seja para as mães. Então, muito importante nós termos um profissional como referência para buscarmos este apoio. Amélia, considerações finais para este nosso podcast tão rico, repleto de orientações, de conhecimento que com certeza vão fazer com que as pessoas elas nem mais passem a perna em ninguém e elas possam também ajudar outras pessoas. O que, é que nós podemos concluir aqui do nosso podcast, de que você pode deixar aí para os nossos leitores? Isso, gente, é o que eu falei anteriormente. Consumidor, fique atento, né? Você não é obrigado a saber a lei de defesa do consumidor de cor e salteado, mas o mínimo você tem que saber. Você tem que saber da existência dela. Você tem que saber que os direitos dos consumidores eles estão ali sendo resguardados, mas o consumidor é também responsável por suas atitudes. Então tem que ficar muito atento antes de assinar um contrato, antes de aceitar um empréstimo, antes de fazer um financiamento, ou seja, imobiliário, ou seja, de um veículo, enfim, ficar atento. Viu que um produto está barato demais, que não é aquele preço? Desconfie, busque informações. E ainda continua com dúvida? Procure um advogado especialista no direito do consumidor. Maravilha. E nossa referência é quem? Doutora Amélia Bolhossa. Muito obrigada mais uma vez, doutora Amélia. E obrigada a você que nos prestigiou. Quem se deu bem foi você, viu? Não foi só a gente, não. Foi você que teve acesso a informações valiosas que vão com certeza transformar a sua vida e a de outras pessoas também. Fique à vontade para deixar comentários nesse podcast, recomendar para outras pessoas. Pare de compartilhar fake news e notícias negativas lá nos grupos de WhatsApp. Compartilhe informação, compartilhe conhecimento, compartilhe pautas positivas. Essa é a missão do Portal Cyber. Obrigada aí pela sua presença, pela sua audiência e até a próxima edição.